gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de leitura que um tempo atrás eu falei que eu ia fazer e acabei fazendo outros e tal, e acabei deixando esse de lado, mas hoje eu vou fazer. Então eu vou ler um capítulo do livro Alice no País das Maravilhas,
passado. Mais tarde, ao lembrar do episódio, chegou à conclusão de que deveria ter ficado espantada, mas, na ocasião, pareceu-lhe bastante natural. Porém, quando o coelho tirou o relógio do bolso do colete, consultou as horas e saiu disparada, Alice se levantou depressa, pois lhe ocorreu um lampejo que jamais vira. Coelho de colete, muito menos coelho com relógio no colete. Tomada de curiosidade, correu atrás dele pelo campo e, por sorte, chegou a tempo de vê-lo passar por debaixo de uma cerca e entrar numa grande toca. E lá foi Alice, toca abaixo atrás do coelho, sem pensar um segundo para pensar como sair de lá depois. A toca seguia, reto como um túnel, mas um súbito declive, tão inesperado que Alice não conseguiu deter seus passos, a lançou em queda livre no que parecia um poço profundo, muito profundo. O poço era muito fundo ou ela caiu muito devagar, pois teve tempo de sobra enquanto caía para examinar ao redor e antecipar o que estava por vir. Primeiro, tentou olhar para baixo e ver para onde ia, mas a escuridão não permitia distinguir qualquer coisa. Olhou então para as laterais do poço e reparou que eram revestidas de armários e estantes, aqui e ali. Havia também mapas e quadros pendurados em cavilhas. De passagem, pegou um pote de uma das prateleiras. No rótulo lia-se geleia de laranja, mas, para sua decepção, estava vazio. Teve medo de largar o pote e matar alguém lá embaixo, então deu um jeito de enfiá-lo em outro armário enquanto passava por eles. Puxa vida, pensou Alice. Depois de uma queda dessas, rolar escada abaixo vai ser moleza pra mim. O pessoal lá em casa vai me achar tão corajosa. Não vou mais me queixar de despencar do telhado. O que, em se tratando de Alice, era bem possível. Caindo. Será que a queda não terminaria nunca? Quantos quilômetros será que já caí? Indagou em voz alta. Devo estar me aproximando do centro da Terra. Deixe-me ver. Seria uns 6.400 quilômetros, eu acho. Pois, vejam bem, Alice ia aprender informações como essa na escola, embora aquela não fosse uma oportunidade lá muito boa para demonstrar seu conhecimento, já que não havia ninguém ali para ouvi-la, ainda assim era uma maneira de colocá-lo em prática. Sim, a distância é essa. Mas qual a latitude e a longitude? Alice não tinha ideia do que eram latitude ou longitude, mas achava as palavras imponentes. Ela prosseguiu. E se eu atravessar a terra e cair do outro lado? Vai ser engraçado aterrissar entre pessoas que andam de cabeça para baixo. Os antipatias, acho. Ficou um tanto quanto aliviada por ninguém estar ouvindo dessa vez, já que a palavra não parecia muito correta. Bem, vou ter que perguntar a eles o nome do país. Por gentileza, senhora, aqui é a Nova Zelândia ou a Austrália? Tentou fazer uma reverência enquanto falava. Imagine só fazer reverência enquanto despenca. Será que você conseguiria? Na certa, vou me achar uma garota bem ignorante por causa dessa pergunta. Não, melhor nem perguntar nada. Talvez eu consiga ver uma placa em algum lugar. Caindo. Não havia nada para fazer, de modo que Alice continuou falando sozinha. Acho que Dinah vai morrer de saudades hoje à noite. Dinah era sua gata. Espero que lembrem de servir seu leite na hora do chá. Dinahzinha do meu coração, queria que você estivesse aqui comigo. É bem verdade que não tem ratos no ar, mas você poderia pegar um morcego, que eles são bem parecidos com os ratos, sabe? Mas será que os gatos comem morcegos? Alice então ficou sonolenta e pôs-se a repetir, já meio zonza de sono. Gatos comem morcegos? E, às vezes, morcegos comem ratos? Pois, veja bem, ela não sabia responder nenhuma coisa nem outra, mesmo invertendo a ordem da pergunta. Sentiu que cochilava. Sonhou um passeio de mãos dadas com Dinah e disse à gata com muita seriedade. Fale a verdade, Dinah. Você já comeu algum morcego? Quando de repente, pá! Aterrissou em um leito de gravetos e folhas secas. A queda chegara ao fim. Alice não se machucara nem um pouquinho e logo estava de pé. Olhou para cima, mas o breu era absoluto.
À sua frente havia um corredor comprido e ela viu o coelho branco atravessar apressado. Sem tempo a perder, Alice foi rápida como o vento. Ainda tempo de ouvi-lo dizer, enquanto dobrava uma das estradas do corredor subterrâneo. Por minhas orelhas e bigodes, estou mais do que atrasado. Ela estava logo atrás do coelho, mas ao entrar pelo mesmo lugar que ele, perdeu-o de vista. Chegou em um salão comprido e de teto baixo, todo iluminado por uma fileira de lustres pendentes. Havia portas em toda a extensão do cômodo, mas todas trancadas. Depois de percorrer o local e testar cada uma das suas portas, Alice caminhou desanimada para o centro do salão, pensando se algum dia conseguiria escapar dali. Foi então que se deparou com a mesinha de 3 pés, toda feita de vidro, com apenas um único objeto sobre o tampo, uma pequena chave dourada. A primeira coisa que passou pela cabeça de Alice foi que a chave deveria ser de uma das portas do salão. Infelizmente, porém, ou as fechaduras eram muito grandes ou a chave muito pequena, pois ela não conseguiu abrir porta nenhuma. Porém, ao percorrer o espaço novamente, notou uma cortininha que não reparara antes, e eis que atrás dela havia uma porta pequenininha, com cerca de 40 centímetros de altura. Alice testou a chavezinha dourada e constatou, satisfeita, que servia na fechadura. A menina abriu a porta e descobriu um diminuto corredor, não muito maior do que um buraco de rato. Ajoelhando-se, espiou pelo corredor e viu que dava para um jardim esplendoroso. Ah, como adoraria sair daquele lugar escuro e vagar pelos resplandecentes leitos de flores coloridas. Passear pelas fontes de água fresquinha. Só que nem mesmo sua cabeça passava pela pequena porta. Mesmo que conseguisse passar a minha cabeça, pensou a pobre Alice, não serviria para grande coisa sem meus ombros. Ah, como queria poder me encolher como uma muleta. Acho que conseguiria, se ao menos soubesse por onde começar. Pois, vejam bem, tantas coisas bizarras haviam acontecido nas últimas horas que Alice começara a acreditar que poucas coisas eram de fato impossíveis. Não adiantava muito ficar olhando pela portinha. Então ela retornou à mesa, torcendo para encontrar outra chave, ou pelo menos um livro que ensinasse pessoas a se encolherem como lunetas. Dessa vez, encontrou uma garrafinha, que certamente não estava aqui antes, pensou Alice. Um rótulo pendurado no gargalo em que se lia em belas e chamativas letras ornamentais: Beba-me. Aí tem a ilustraçãozinha da Alice, da pequena Alice, descobrindo uma partinha. Ora, só porque estava escrito Beba-me na garrafa não significava que a esperta Alice fosse obedecer assim, no impulso. Nada disso. Vou examinar primeiro, pensou, e ver se está escrito veneno, pois ela já tinha lido várias histórias em que crianças se queimam, são devoradas por animais selvagens ou sofrem qualquer desgraça bastante desagradável, justamente por não se lembrarem das regrinhas básicas ensinadas pelos amigos, tais como: o atirador de lareira apelando vai causar queimaduras se você o segurar por muito tempo. Corte profundo, provocado por faca afiada, geralmente sangra, e ela jamais se esquecerá disso. Se você beber da garrafa com a palavra veneno, é bem provável que isso vai lhe dar um certo mal-estar, mais cedo ou mais tarde. No entanto, não havia veneno escrito em lugar algum na garrafa. Então Alice arriscou um gole e, achando o gosto muito bom, tinha um sabor meio misturado de torta de cereja, creme de baunilha, abacaxi, peru assado, caramelo e torrada na manteiga. Rapidamente tomou todo o líquido. Que sensação estranha, exclamou Alice. Parece que estou encolhendo como uma luneta. E estava mesmo. Encolhera até ficar com apenas 25 centímetros de altura e abriu um largo sorriso ao constatar que agora tinha o tamanho perfeito para passar pela portinha e chegar àquele lindo jardim lá fora. Esperou um pouco primeiro, para ver se encolheria mais, e ficou um tantinho preocupada. Pois, sabe como é, disse Alice com seus botões. Pode ser que eu desapareça por completo, como a chama de uma vela. O que aconteceria comigo, então? Tentou imaginar o que acontece com a chama da vela depois que ela se apaga, sem conseguir recordar de já ter
de já ter de fato visto isso antes. Pouco depois, vendo que nada mais aconteceu, decidiu partir de imediato para o jardim. Mas coitadinha de Alice. Ao chegar diante da porta, percebeu que se esquecera da chavinha dourada, e quando voltou para a mesa para buscá-la, constatou que seria um feito impossível alcançá-la. Tentou escalar um dos pés da mesa, mas era muito escorregadio. Exausta com tanto esforço, a pobrezinha sentou no chão e desatou a chorar. Sua boba, de nada adianta ficar chorando assim, censurou-se Alice, ríspida. Eu a aconselho a parar agora mesmo. Ela costumava se dar bons conselhos, embora raramente o seguisse. E, às vezes, se censurava de maneira tão severa que acabava em lágrimas. Certa vez, tentou até mesmo se dar um sanafão nas orelhas, após ter trapaceado em uma partida de croquet que disputava contra si mesma, pois Alice, sendo muito peculiar, adorava fingir que era duas pessoas. Nem isso adianta agora, pensou a pobre. Fingir que sou duas. Mal sobrou Alice direito para ser uma única pessoa. Foi então que bateu os olhos em uma caixinha de vidro sob a mesa. Ao abri-la, viu que seu interior guardava um bolo muito miúdo, com a instrução "Coma-me", escrita caprichadamente com passas. Bem, vou comer, decidiu Alice. Se me deixar grande de novo, posso pegar a chave. Se eu ficar ainda menor que já estou, posso me esgueirar por debaixo da porta. Seja como for, consigo chegar até o jardim. E pouco me importam as consequências. Provou um pedacinho e colocou a mão na cabeça, ansiosa. Então, para cima ou para baixo? Ficou surpresa ao perceber que permanecia do mesmo tamanho. É bem verdade que é o que acontece, geralmente, quando comemos bolo. Mas Alice ficara tão acostumada aos acontecimentos extraordinários que a monotonia e a previsível banalidade da vida lhe pareciam bastante enfadonhas. Continuou comendo e logo devorou o bolo todo. Bom, pessoal, esse foi o primeiro capítulo. Eu li rápido, assim, para não tomar muito tempo, porque é um capítulo curto, mas também para um vídeo eu acho que ficaria muito longo, então não sei. Então eu li um pouquinho rápido, a dicção deu umas falhadas, não sei se vocês perceberam, mas eu espero que tenha dado para relaxar um pouco. Se vocês gostaram,